Olá, tudo bem? Então, estamos aí de novo no nosso canal Conhecendo o Evangelho Fora da Religião. Sou o Carlos Leão, evangelista sênior e já fui pastor de uma denominação muito grande. Sossego, hein? Cachorro. E hoje eu estou pregando o Evangelho usando tudo o que eu conheço, minha sabedoria, meu entendimento, para anunciar Jesus aí, que eu acredito que é o Senhor, Salvador, nosso Deus maravilhoso, Rei, a todas as pessoas. Se você quiser, clica aí, se inscreve, dá um like aí, deixa um comentário. Esse canal aqui é para quem não é religioso, ou para quem se enganou com a religião, quem quer conhecer alguma coisa sobre os evangelhos, ouvir aí uma vertente diferente das escrituras, do que tem sido aí apresentado aí na mídia, na televisão, no rádio, nos programas, nas igrejas. Então, eu estou sempre falando aqui de Jesus Cristo, dos evangelhos, por isso eu sou um evangelista. E um evangelista sênior porque eu já tenho muitos anos, algumas décadas aí, que eu estudo os evangelhos. Estou aqui sempre para ajudar todos vocês aí e me ajudar a mim mesmo, não é verdade? Então hoje eu vou falar aí o único mandamento. Os evangelhos se resumem a contar a história da vida e as obras que o Senhor Jesus fez enquanto esteve aqui na Terra, num período de 33 anos. Narra o seu nascimento em Belém, na Judéia. No vídeo anterior, a gente é assim, né? Pregador, no calor da emoção aqui, eu falei que ele tinha nascido em Nazaré, não. Ele nasceu em Belém, da Judéia, e foi criado, depois que ele ficou alguns anos, os primeiros anos da sua vida no Egito, voltou para Nazaré, a cidade do seu pai, José, seu pai terreno, né? Aquele a quem Deus entregou o menino Jesus para ser criado, José e a sua mãe Maria. Maria concebeu, mas ele não saiu de José, diz os evangelhos que foi o Espírito Santo que fecundou Maria. Bom, então dito isso, vamos prosseguir aí, falando sobre esse mandamento. Então, Jesus e os evangelhos o evangelho é todo temático. Nós temos 3 evangelhos que são praticamente iguais. Mateus, Marcos e Lucas contam as mesmas histórias, com algumas diferenças, alguns pontos de vista diferentes, porque Mateus escreveu o seu evangelho. Mateus andou com Jesus, ele foi um apóstolo. Marcos foi um discípulo, depois da morte de Jesus, ele andou com os apóstolos ali, ele contou a história do seu ponto de vista. Lucas também foi um discípulo, depois da ascensão de Jesus, veio ali e escreveu também o seu evangelho. Então, dos evangelhos, dos 4, apenas Mateus e João foram apóstolos do Mestre, chamados para fazer a obra, para depois dar sequência juntamente com os outros discípulos ali, os outros apóstolos. Então, João é o evangelho que destone, né? Sai fora dos que são sinóticos, os que se tem como ser iguais, tem algumas diferenças, porque pontos de vista, mas João é totalmente uma outra linguagem, ele é um abrangimento já para a gente, para o povo que não é judeu. Então, é o melhor livro para se começar a ler da Bíblia, dos Evangelhos, é João. Ele é muito rápido. O Evangelho de João, ele é muito preciso na missão de Jesus, o que ele veio fazer, os seus milagres, as suas curas, a sua caminhada. O Evangelho de João, ele é tão rápido para mostrar. Os outros 3 mostram a biografia
mais assim para os judeus e contada mais numa parte literal. Já o evangelho aí, opa, desculpa aqui que caiu aqui. E o evangelho de João é um pouco diferente. O evangelho de João é muito rápido, porque ele é diretamente para o gentil. Ele é um evangelho imediato. Ele é um evangelho para pegar a gente e sacudir a gente e nos mostrar o caminho da fé verdadeira e que Jesus é o Senhor. Então o começo dele já é fantástico. Quando começa o evangelho de João, já começa ali, os outros começam na genealogia do mestre, de Adão, quem foi nascendo até chegar em Jesus. Isso é Mateus. Lucas já é o contrário, começa de trás para frente, de Jesus até chegar em Adão, ali a descendência. Marcos segue mesmo a linha, mas João não. João já começa assim, arrebentando. Ele já começa, ó, o primeiro versículo do Evangelho de João, João 1:1. No princípio era o Verbo. Olha só que coisa fantástica. Você não vai escutar isso em nenhum livro religioso, por mais que você procure, você nunca vai escutar um escritor dizendo assim: no princípio era o Verbo. Olha que fascinante. No princípio era o Verbo. O Verbo, no sentido bíblico, no sentido do Evangelho de João, quer dizer palavra, verbo, conjunção de palavra, palavra. No princípio era o verbo. Verbo é alguma coisa que existe, não eu não sou professor de português, mas ele não é um acento, não é uma palavra que diz menção a outra coisa, não é adjetivo, não. Verbo é uma coisa concreta. Toda vez que se fala verbo, é algo que existe. Ou seja, no princípio já existia ele. No princípio era o verbo. Então, a gente pode se ater nisso aí, dentro só dessa primeira frase, a gente já pode, eu já posso falar aqui várias lives aí, várias palavras sobre no princípio era o verbo. O verbo, isso é tão profundo, que se a gente for parar para analisar, de tudo que a gente já aprendeu na nossa vida, de todos os livros, não sou professor de português, minha formação acadêmica é outra, e minha formação acadêmica, pós-graduação em outras áreas, mas de tudo que eu já li, já devo ter lido aí quase 1000 livros, uma coisa parecida, nada que eu já li se chega à retidão do que tem nos evangelhos, a precisão cirúrgica de todas as palavras que foram escritas. Estou falando especificamente do evangelho de João, vamos ter tempo aí para falar dos outros 3. Por isso, o meu ministério hoje, a minha vida se atém aos evangelhos, a vida de Jesus, sua biografia, tudo que ele fez, todos os milagres, tudo que ele pensou. E a gente tem material aí para esgotar anos da nossa vida e a gente continuar explorando esse assunto, porque sai muita coisa. Os evangelhos são escritos que eles se renovam na nossa mente a cada dia. Então a grandeza de você se aprofundar nisso aí, na leitura dos evangelhos, nessa coisa maravilhosa, é que, assim, não é como os livros que a gente lê das histórias, de biografias, contos que tem por aí, e que a gente lê, e a gente pode ler várias vezes e aprender aquela história, mas o evangelho é diferente, ele muda. Todas as vezes que a gente lê o evangelho, ele tem algo novo, ele muda a nossa percepção, nossa direção, nosso foco, ele endireita a nossa vida. Você está tendo alguma coisa saindo fora do eixo, aí você faz uma leitura do evangelho através da sua fé e através
da nossa oração, ou seja, evangelho, fé, oração. É a tríplice, são três coisas, três pilares que não pode faltar na vida de nenhum ser humano. Isso aqui não tem nada a ver com religião, transcende as religiões, é o supra-sumo do entendimento, do pouco entendimento que a gente tem, humano. Então isso é coisa assim absurda, de maravilhoso, de grandeza. Se você ler aquelas letras ali, você pode até começar a ler sem entender muito, sem se aprofundar muito, mas aí ao longo das várias leituras que você vai fazer dos mesmos versículos, do mesmo livro, não sei te dizer quantas vezes eu já li os 4 evangelhos e perdi a conta. Talvez aí para mais de 500, 1000, não sei, não tem como falar. É uma leitura diária, constante da minha vida, dos evangelhos. Faço sempre. E Deus tem sempre mostrado coisa nova. O evangelho de João, fantástico. No princípio era o verbo. O que João ali... Você vê a inteligência, a sabedoria desses primeiros os apóstolos de Jesus. E João era um pescador, junto com seu irmão Tiago, os 2 filhos de Zebedeu. Eram pescadores, homens de trabalho braçal. Então você podia pensar assim, pô, cara é ignorante, mas assim, a pessoa encontra com Jesus, há um despertamento do entendimento espiritual, assim, sobrenatural. Então João, ele começa, os primeiros escritos de João, ele pegou ali a pena, ou talvez um pedaço de madeira para escrever no barro, ou um pedaço de pau para escrever ali na pele de animais, que eram os papiros daquela época, e ele escreveu para começar assim, definindo, como se ele tivesse começado de trás para frente. Ele já falou assim, ó, no princípio era o verbo. Então nos remete a, assim, no princípio era o tudo, aquele que começou, que realizou toda a obra, toda a constelação, as galáxias, os planetas, o planeta Terra, aquele que organizou todas as coisas, que criou a Terra. Ele criou o firmamento. Ou seja, firmamento é tudo que está no espaço, as tantas galáxias que os homens aí estão descobrindo. E ele, quando ele criou, ele fez as coisas tudo para se encaixar, criou a Terra, colocou numa posição exata para que a Terra girasse em volta de si mesmo sobre um eixo. E cada uma volta que a Terra dá em volta de si mesmo são 24 horas, que é o nosso dia. E a Terra vai rodando em volta de si mesmo. A Terra está aqui, ela roda em volta de si mesmo, fazendo um dia. Cada cada 360 graus que ela roda, são 24 horas. E ela vai rodando e vai andando em volta da Lua. A Lua está aqui, ó. E a Terra vai andando em volta da Lua. Cada volta que ela dá em volta da Lua é um ciclo de meses. A cada volta que a Terra vai dando em volta da Lua, vão se passando ciclos de semana, meses. Vai fazendo os meses. Cada uma volta completa da Terra em volta da Lua. Você vê a velocidade que a Terra gira. Em 30 dias, tem mês com 31 e tem fevereiro com 29. Mas em 30 dias é uma volta sobre o seu próprio eixo. A Terra dá uma volta completa em volta da Lua. Olha que rapidez, porque ela está longe da Lua. Ela roda, faz um mês. Em volta de si um dia, em volta de si, em volta da Lua, ela faz um mês. E a Terra, junto com a Lua, eles vão rodando em volta do Sol. Cada um giro completo em volta do Sol, da Terra e a Lua, eles rodando, o Sol está no eixo, eles vão rodando cada um ciclo desse, 365 dias, é um ano. Isso é fantástico. Quem descobriu isso? Os estudiosos, os cientistas, esses
os homens que estudam os astros, descobriram isso lá atrás, os alquimistas, e começaram a descobrir essas coisas. Agora, olha a perfeição disso. Em cada lado que a gente está, nessa roda, são as 4 estações. Primavera, verão, outono, inverno. É a volta que o globo dá. Olha a perfeição. Quando João falou assim, ó, no princípio era o verbo, ele estava detalhando já para a gente tudo que Deus já tinha feito. Todas as eras, para trás e para frente. Deus é atemporal, ele está no futuro, ele está no presente, ele está no passado. Deus não tem hora, o relógio de Deus é diferente do nosso. Nosso relógio é o Cronos, né? O nosso tempo de contar horas, minutos, dias, semanas, meses, anos, é o Cronos. Deus é diferente. Deus é o Kairos de Deus. O tempo de Deus é totalmente diferente do tempo de homem. O nosso tempo, a gente consegue contar matematicamente, ele é preciso. Deus fez toda essa precisão para a gente não ficar louco, não se perder. E mais do que isso, para a gente reconhecer a grandeza desse verbo que é Jesus. No princípio era o verbo, um Deus, um Senhor, um verbo, um andamento, um poder. Jesus. Tudo, ele é tudo. Eu comecei aqui falando que eu ia falar sobre os mandamentos, mas já me ative aqui um bom tempo, só falando do começo do Evangelho de João, sobre no princípio era o verbo. Vou dar sequência nisso aí, mas vai analisando e pensando nisso aí. Comece a ler os evangelhos, leia João, Evangelho de João. Eu vou te dar sequência disso aí, tá? Do que a gente falou agora aí. Deus te abençoe, te guarde, faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Seja feliz.